Então, bem-vindos. Hoje, 29 de setembro. Então, como sempre, aquele jeito entediante, né? porém funcionante de começar a aula. Então, estamos na turma 31 da probabilidade estatística. E a gente deve falar de variável aleatória contínua. Imagino que a gente deva terminar a esperança, a variância e falar um pouquinho das distribuições especiais, se minha memória não me trai. Então, aula passada... vou ter que colar, não vou me lembrar. Terei dia 15, tá? Esse aqui que eu peguei é do dia... Tá, então esse aqui já está escaneado aqui. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Esse cara aqui está escaneado, maravilha. Perdemos a outra folha. Tá. Então, esse aqui já foi. Então, eu vou ter colado ou do código 27. Oh, coisa boa, temos um código. Falamos da EFONA. Tá, já sei onde eu estou. Preciso ter algum registro, né? Então, já sei onde paramos. Paramos no exercício 330, se não me engano, que é aquele da EFONA, da função acumulada. Mas, para também não ficarmos reféns da minha memória, vamos dar uma olhadinha no material. A ideia é que o material esteja lá para nos ajudar sempre. Aliás, eu mesmo, já falei isso várias vezes, mas eu repito, eu mesmo uso o meu material como referência. Assim. Como é que era mesmo? Isso tem lá na seção tal. Eu vou lá e colo o meu código, pego a formulinha. Né? Muito bem. Então, estamos na seção 3.7 de variáveis aleatórias contínuas. Então, que funcionam de um jeito parecido com as variáveis aleatórias discretas, com o detalhe de que o nosso contradomínio R de x, esse cara é não enumerável. Então, ele não tem um número contável de elementos. Dessa forma, a gente tem infinitos elementos, o que dá, então, a característica da variável aleatória contínua, que conversa plenamente com aquilo que a gente falou lá no início do curso. As variáveis discretas e contínuas, quando quantitativas, tinham exatamente essa estrutura. Então, 29. Então, tá. Então, falamos dessas definições. Percebam que a definição não muda muito do caso discreto para o contínuo. A nossa função tem que estar sempre acima do eixo do x, né? Sempre quando a imagem é positiva. Né? Imagens são valores de y. E a integral de f de x dx tem que resultar em 1. Quando no discreto era o somatório no suporte de x, de p de x, tinha que totalizar 1. Então, aqui, como o caso é contínuo, a gente vai trocar somatório por integral. Essa é a grande diferença, né, da implementação matemática, digamos assim. Aí, eu terminei a aula passada, se a minha anotação está correta, fazendo o exemplo 330, acertei o número do exemplo. Onde nós calculamos, então, a função acumulada, função distribuição acumulada, aplicando a teoria. Fazendo a integral do menor valor admitido por essa função, que no caso aqui é 1, porque foi dado na questão, até x, de qualquer letra que não seja x, de qualquer letra que não seja x. Então, eu botei o t, porque é uma das que eu mais vejo por aí. Tem U, tem V, tem T, são letras usuais para se fazer essas operações. Mas se vocês quiserem botar uma carinha feliz no lugar do x, pode também. Aí tem que ser de carinha feliz. Né? Muito bem. Então, nós fizemos esse exemplo, chegamos nessa função e programamos essa função em R. Cadê? Não abri a função. Deixa eu fazer isso agora. Então, é legal você sempre dar uma olhadinha nos PDFs e, eventualmente, os códigos que a gente gera, porque é a referência, né, o que a gente tem feito aí na disciplina.
E a ideia do código, pessoal, assim, imaginem ter que fazer isso no Excel. Nada contra. No Excel a gente consegue elevar coisas ao cubo, dividir. Assim, não é um grande problema. Mas, assim, como função fica mais maduro, assim, fica mais com cara de aplicação, vamos chamar assim. Se vocês vão programar um negócio desse numa empresa, deixar uma solução rodando, o Excel não é a melhor opção. É mais difícil de depurar o que está escrito no Excel se comparado a um código que está num arquivo de texto puro. Né? Então, tem algumas vantagens. E, de novo, não precisa ser em R, pode ser na linguagem que vocês quiserem, mas escolham uma linguagem e trabalhem bem nela. Muito bem. Então, fizemos esse exercício. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma questão, dúvida? Tentaram refazer? Conseguiram, não conseguiram? Me mantenham informado aí sobre como vocês estão conseguindo ou não fazer as coisas. Então, o Márcio acha que entendeu tudo, perfeito, Márcio, vai acompanhando, qualquer coisa me avisem, tá? Mas, assim, vocês têm que estar com a mão na massa, tem que estar lendo o exemplinho, tem que estar fazendo o exercício, pequena leitura, porque se não for assim, eu não tenho como falar tudo para vocês, eu preciso delegar algumas coisas. E cada vez mais vai ser assim na vida acadêmica de vocês. Quando vocês chegarem no mestrado, por exemplo, seja lá o mestrado que vocês forem fazer, o professor indica uns livros, né, ó, tem esses livros aqui, e aí dá umas aulas, assim, umas dicas, fala uns assuntos, e tem prova dali 3 semanas, um mês. E aí vocês ficam aquelas 3 semanas mesmo estudando o livro, fazendo listas e tudo mais. Tem o professor ali, mas ele já começa a ficar meio secundário, já para vocês irem, né, cortando o cordão umbilical, porque vocês em algum momento têm que pegar o conteúdo sozinhos, vocês têm que pegar um livro, um artigo e entender, e ir além, e implementar, e assim que é a vida. Né? Então, eu já estou provocando vocês nesse sentido. Pessoal, leiam o exemplo, façam aí, tá? Porque no fim do dia é tudo com a gente. Né? A gente tem que resolver várias coisas. E outra coisa, por isso que é bom essa rede de colegas, né, que vocês podem ir criando ao longo do curso, né? Claro, um pouco prejudicado por causa da pandemia, mas tentem manter assim uma boa relação com os colegas. É muito importante depois da gente estar formado ter alguém para pegar o telefone, bater um papo, tipo, pô, preciso conversar sobre um assunto técnico aí, sabe? Só para falar, botar as ideias no lugar. É bom ter um colega para a gente conversar. Então, sugestão, cultivem aí os colegas. É um negócio super importante para o futuro. Muito bem. Então, fizemos uma função, uma efona acumulada. Né? O que é uma efona? Que nome horrível. Né? Mas é uma função que indica uma área abaixo de um certo valor de referência x. Então, é a área abaixo de um certo valor. Isso é a função acumulada. Por isso que ela tem esse nome. Ela acumula até o ponto x um tanto de probabilidade. E esse é um jeito bem típico dos probabilistas tratarem a coisa toda. E a gente vai precisar disso ainda hoje, que eu devo discutir a distribuição normal com vocês. Muito bem. Então, chegamos numa função, só para a gente lembrar dos finalmente do exemplo da aula passada, uma função de x. Percebam que, por que pinta esse x aqui no limitante superior de integração? Ora, porque no final das contas eu vou substituir o t por x e termino com uma função de x. Ou seja, dado um valor de x, substituído nessa equação, eu sei a área abaixo daquele x. Isso que essa função quer dizer. Ela me dá a área abaixo de um certo valor. Então, esse é um jeito bem usual de se operar com probabilidades. Tá? Depois, vem um exemplo 331, não sei se vocês chegaram a dar uma lida, né? Se não leram, tudo bem. Deixa eu só reduzir aqui a fonte para caber. Eu descobri que se reduzir a fonte e der um zoom assim na mão, aí as coisas cabem na tela. Aquelas coisas de computador que o cara vai
vai aprendendo aqui. Então, do exemplo 331, a gente de novo pega aquela função das alturas, né? Aquela função parabólica que eu já comentei com vocês. E aí diz assim, eu vou só comentar aqui, exemplo 331. Então, ele quer saber a probabilidade de, dado uma variável x com aquela função densidade que a gente já trabalhou, né, aquela parabólica, a probabilidade de eu ter um valor entre 1,45 e 1,72, sendo que x é a altura das pessoas na PUC ou na cidade, não exatamente. Então, aqui eu trago dois jeitos de resolver isso. Um, aplicando a definição. É a integral de A até B dessa f de x dx. Lembra, pessoal, não esqueçam do dx. Dx é a largura, como é que chama isso? O comprimento da base. Né? Comprimento, base vezes altura. Né? Largura da base, largura é melhor. Altura e largura. Né? Então, essa função é a altura, é a f de x, é a imagem. O d de x é a base, né, a largura da base do retângulo infinitesimal. É isso que vocês estão aprendendo lá em cálculo 2. E essa integral é para dizer que eu quero saber a área entre esses dois valores embaixo desta função aqui. Como a constante não depende de x, eu coloco ela para fora da conta. E que eu vou me preocupar com esse trambolho aí que não ajuda em nada na conta. No fim, eu multiplico por ele. Tá? Mas o que eu quero contar para vocês é que eu escrevo essa área. Isso aqui é um bom exercício, tá, pessoal? Mesmo para quem não está assim, com muita habilidade no cálculo 2, é importante vocês pelo menos saberem fazer integrais polinomiais. Aqui eu já falei, se vocês querem a primitiva de x na n, é x na n mais 1 sobre n mais 1. Então, é fácil de fazer as primitivas. Mas o que me importa nesse exemplo, no momento, é mostrar para vocês que essa área aqui, essa probabilidade, agora eu vou descontinuar aqui, aqui. Essa área, né, lembrando que o esboço do desenho é uma parábola de 1 até 2,36, porque essa variável x é a altura das pessoas, então eu não observei ninguém com menos de 1 metro e ninguém com mais de 2,36. A média é 1,68, que do jeito que eu fiz, ela é o ponto de máximo dessa parábola. Né? Isso aqui é a minha f de x. E eu quero saber a área entre 1,45, vou botar aqui 1,45, e 1,72. 1,72. Então, eu quero saber a área embaixo dessa curva, nessa fatia de valores. Qual é a probabilidade de encontrar uma pessoa com altura entre 1,45 e 1,72? Essa é a pergunta do problema. E eu disse que isso é a efona de 1,72 menos a efona de 1,45. Eu queria que vocês entendessem por que isso aqui acontece, porque essa operação é super importante. Eu vou voltar a ela ainda hoje, falando da distribuição normal. Então, vamos lá. Todo mundo concorda que a área abaixo do 1,45, ou efona de 1,45, é dada por essa areazinha vermelha aqui. Então, eu estou dizendo que eu quero fazer a efona de 1,72 menos a efona, ou a acumulada, de 1,45. Então, eu estou dizendo para vocês que a área abaixo do 1,45, vide gráfico, é aquela areazinha em vermelho. Já a área abaixo do 1,72, a acumulada até 1,72, acho que vocês vão concordar comigo que é a área preta mais a área vermelha. É tudo que for menor do que 1,72. Então, a área vermelha mais a área preta, essa aqui é a área do 1,72. E acho que vocês vão concordar comigo geometricamente, que se eu descontar vermelho mais preto do vermelho, eu fico só com preto, que é a área que eu quero saber. Faz sentido essa
essa geometria plana. Então, quanto vale a área do 1,72, ou a área abaixo do 1,72? Ora, a gente escreveu uma função para isso. Tá? Então, eu quero essa função, essa f de x, em 1,72. Esse cara me devolve 0,54, 4039. Então, eu vou botar 5440. Tá? E a área abaixo do 1,45, segundo a minha funçãozinha, 0,2560. 0,2560, arredondando para 4 casas decimais. Então, eu decidi usar 4 casas decimais, então eu vou arredondar para essa precisão. Mas na hora de fazer a conta, pessoal, vamos lá. Né? Vamos usar toda a precisão. Eu vou fazer a f de 1,72 menos a f de 1,45. Isso aqui me dá 0,2881. Né? Se eu fizer a conta como manda o figurino aqui. Se eu não errei nada aqui. 46, deixa eu só ver uma coisa aqui. 4, 6, 8, 7, 5, 19, 6... Ah, sabia que olha só. Que eu botei 653, é 652. Eu sabia que o resultado estava esquisito. O F de 1,72 dá 0,5441. Ah, bom, agora faz sentido. Vocês viram? Eu mudei uma unidade no denominador dessa constante e já mexeu na minha quarta casa decimal. É isso que eu fico enchendo o saco de vocês para o bem de 25,60. Ok, agora sim. Agora essa diferença dá 28,81. Tá, perfeito. Agora sim. Então, essa aqui é a área, por este motivo geométrico que eu acabei de mostrar para vocês. Porque se eu tenho as áreas abaixo, basta eu descontar a menor da maior, que eu fico com a área do meio. Tudo bem com essa figura, com essa forma de operar? Alguma pergunta aqui? E claro, se eu quiser ser ultra rigoroso, eu tenho que dizer que isso aqui é aproximadamente 0,2881, porque não vai ser exatamente igual. Vai ter um farelinho que eu estou aproximando, e tudo bem. Né? Só tem que lembrar que esse número não é um número exatíssimo, por aí vai. Muito bem. Então, esse é o aprendizado aí do exercício, o exemplo, melhor dizendo, 331. Né? Então, vocês têm essa diferença de acumulares. Isso aqui é um jeito muito usual de operar, por isso que eu estou contando essa história para vocês. Depois tem uns exercícios na jogada. Qual propriedade está sendo verificada no código abaixo e que ela indica? Então, eu ensinei fundamentos para vocês, propriedades que vocês têm que lembrar, se não lembrarem, consultem, e validarem essas propriedades na parte teórica, na parte prática, melhor dizendo. Então, assim, se a gente não souber um pouquinho da teoria, fica muito difícil de resolver essas coisas. Então, é importante olhar ali as definições. E depois o 314, esse eu já resolvi para vocês. Né? Escreva uma função em R que represente a f de x do exemplo 330, pois é exatamente o que eu já fiz com vocês. O ideal é que, para quem quer aprender R, não é obrigatório, todo mundo pode tirar 10 sem saber uma linha de R nessa disciplina, sem problema algum. Mas se alguém tiver interesse em aproveitar o embalo e já aprender um pouquinho de programação em R, tente fazer o exercício da cabeça de vocês. Tente não copiar do meu, né, e fazer uma funçãozinha. Tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Então, é um convite para quem quiser desenvolver a parte de R também. Muito bem. Perguntas até aqui, pessoal? Uma dúvida? Então, na seção 371, eu defino de novo a variância, o desvio padrão e a esperança. Que nem eu fiz lá na discreta. Só que agora, de novo, eu vou ter que trocar somatório por integral. Então, aquela esperança de x vai ficar como? Ao invés de ser somatório de x, px,
vai ser a integral de x, f de x, dx. Aqui pinta uma largura, né, da base do retângulo infinitesimal, que é o d de x. E a gente faz isso no suporte de x. Suporte de x significa onde o x varia. Já falei isso para vocês, mas é sempre importante reforçar. E aí, se eu quero a esperança de uma função de x, basta eu fazer a integral no suporte de x, desta função aplicada em x, f de x dx. E a variância, eu vou fazer aqui para ficar bonitinho, tem a mesma definição da discreta. É a esperança do quadrado menos o quadrado da esperança. E o desvio padrão é simplesmente a raiz da variância. Enfim, tudo definido. O que muda, então, da discreta para cá? As esperanças. Como calcula-se essas médias aqui? Tá? Então, assim, pessoal, eu já avisei, vou reforçar para vocês ficarem tranquilos. Eu vou fornecer funções f fáceis de integrar. Funções polinomiais. Quando não for fácil, eu vou entregar uma tabela para vocês só consultarem os valores. Tá? Então, não achem que vocês vão ter que ficar fazendo um monte de conta difícil. Eu, quando fiz a graduação, meu professor de probabilidade era matemático, o João Bial Vargas. Ele não queria nem saber, ele botava umas funções assim, chatíssimas. Logaritmo de x, logaritmo... Né? Graças a ele, eu sei hoje que... Né? Se eu tiver que fazer a integral do ln de x dx, isso aqui vai ser x menos ln de x sobre x. A primitiva avaliado nos intervalos AB. X ln... Não, eu errei. X ln de x menos x, é isso. É isso aqui. Avaliado no AB. Então, assim, eu não acho que eu saiba mais ou menos probabilidade, porque eu sei fazer essa continha, se eu não errar. Tá? É uma função de probabilidade. Né? Mas, eu vou facilitar as contas aqui para vocês. Mas não pensem que as contas são sempre fáceis. De vez em quando é uma contalhada dolorida. Então, o exemplo 332 faz o quê? Calcula a esperança da variável x àquela altura das pessoas da PUC, que é dada por aquela lei da função. Então, a esperança vai ser o quê? X vezes f de x dx. A única coisa que eu já puxei para fora foi aquela constante, aquela parte que não depende de x. Não tem por que eu ficar envolvendo isso aqui no meio da conta, só me complica. Então, eu tiro da conta, opero só na parte de x e no final eu multiplico pela constante. Esse cara tem que dar exatamente 1,68. Exatamente. Se eu quiser, por exemplo, a esperança de x ao quadrado, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que no lugar do x, eu aplico o x ao quadrado. Opero e eu tenho uma esperança 2,91, etc, etc. E como eu planejei esse exercício de forma conveniente, a variância da variável que a gente está modelando, a altura das pessoas da PUC, é a esperança do quadrado, 2,91,488, menos o quadrado da esperança. É um jeito bem bonitinho de fazer a conta e tudo mais. E o desvio é só tomar a raiz dessa variância. Não tem muito mistério. Né? Então, qual é o lance aqui? Fazer exercício. Não tem muito o que discutir. Tem que fazer exercício, porque se não fizer, a gente não memoriza essas coisas. Vendo alguém falar é fácil. Sentar e fazer a conta custa um tempo até a gente botar tudo isso no lugar, ordenar isso na nossa cabeça. Muito bem. Perguntas até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, assim como nas discretas, eu também tenho aqui distribuições contínuas especiais. Aquelas distribuições que, se eu conhecer os parâmetros, a coisa está toda resolvida para mim. Basta eu lembrar como é que eu pego.
Então, eu vou começar já pedindo desculpa pela numeração. 3721 é a pior numeração ever. Eu ainda vou mudar isso, mas eu só nas férias de verão, para ter tempo de fazer esse nível de detalhes, né? Então, eu estou falando da distribuição uniforme contínua, que a gente define como U no intervalo AB. Muito bem. Então, deixa eu descompartilhar e rabiscar um pouquinho com vocês. Então, a distribuição uniforme contínua, bom, é porque tem uma uniforme discreta, né? Então, a uniforme discreta seria como? Se vocês lembrarem lá do exemplinho que eu dei na parte discreta, número de faces K em 2 lançamentos. A gente tinha essas probabilidades, 1/4, 1/2, o 0 acontecia com probabilidade 1/4, 1 acontecia com probabilidade meio, o 2 acontecia com probabilidade 1/4. Só um pontilhadinho aqui para a gente ficar bem visualmente. Então, isso aqui é uma distribuição discreta. Se eu quiser montar uma distribuição uniforme, né, o que eu tenho que fazer? Se eu tiver N pontos, 0, 1, 2, até N, né, a distribuição uniforme discreta vai ser todo mundo com altura 1 sobre N. Porque 1 sobre N mais 1 sobre N mais 1 sobre N, N vezes, resulta em quanto? 1 sobre N vezes N dá 1. Ou seja, a soma dessas probabilidades fecha 1 lá no caso discreto, né? Já no caso contínuo, né, o que vai acontecer? Eu vou ter um intervalo entre A e B, e eu vou ter uma distribuição dita uniforme nesse intervalo. Não vai ser mais provável nem menos provável qualquer um dos segmentos. Eles são todos equiprováveis. Então, essa aqui é a distribuição uniforme contínua. Simples assim. E a altura desse retângulo tem que valer quanto? Ora, tem que acontecer duas coisas para ser uma função densidade de probabilidade. Coisa 1, a f de x tem que ser sempre maior ou igual a zero. Tem que estar sempre acima do eixo x. Isso acontece aqui, pelo menos se o meu desenho está certo, essa função sempre acontece acima do x, sempre na imagem positiva. Segundo, a integral no suporte de x de f de x dx tem que valer quanto? Segundo o axioma do Kolmogorov, tem que dar 1. A integral sempre tem que dar 1. Assim como a soma sempre tem que dar 1 na discreta. Então, essa área aqui tem que valer 1. Senão, ela não é a função densidade de probabilidade. Então, essa altura aqui tem que necessariamente ser 1 sobre B menos A. Por quê? Ora, porque se a base desse retângulo é de B menos A, a altura tem que ser o inverso. Porque quando eu fizer 1 sobre B menos A vezes B menos A, esses caras aqui se cancelam e a área, então, fecha 1. É isso, tem muito mistério. E qual é a vantagem dessa distribuição? A vantagem é que ela é uma distribuição que não dá preferência para qualquer uma das regiões, né? E isso aqui, essa função da uniforme contínua, é o grande motor da simulação pseudo-aleatória dos computadores. Para um bom simulador existir, ele tem que primeiro gerar bem valores pseudo-aleatórios, já falo porque do pseudo, entre A e B, ou entre 0 e 1. Se eu fizer isso funcionar bem, o meu gerador aleatório vai funcionar tudo bem, seja ele qual for. Então, os programadores planejam bons geradores de números aleatórios numa uniforme contínua. Então, isso aqui é um pilar da literatura. Para quem gosta de computação, o Donald Knuth, Kunt, não, Knuth. Eu acho que tem um H aqui, tem um H. Assim. O Donald Knuth, que é o grande cientista da computação, matemático, super gênio e tal,
no livro dele, aquele de 1968, The Art of Computer Programming. Eu digo livro, mas são 4, 5 volumes, é um negócio imenso. Eu já li uns recortes. Tem lá numa das sessões uma parte só sobre geração aleatória. Ele dá umas ideias bem legais, né? Mas então, a uniforme é um negócio importante da gente gerar para fazer análise de dados. E, como é uma distribuição especial, tendo a F' de x, que não depende de x, porque ela é uniforme, tanto faz onde eu esteja aqui no x, a altura sempre vai ser 1 sobre b menos a. Mas, aplicando as propriedades, eu consigo chegar na função acumulada, consigo chegar na esperança e na variância. Então, uma vez definida essa distribuição, eu ganho de presente todos os seus recursos, né? Bonitinho, desculpa, eu descompartilhei sem querer. Essa é a grande vantagem, então, de uma distribuição de probabilidades. Vocês já sabem tudo de antemão. Basta saber o A e o B, que está tudo definido. Vejam que todas as métricas dependem simplesmente de A e B. E aí, no exercício 3.16, eu peço para vocês demonstrarem as equações 353, 354 e 355. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, ó, partam da definição. Vocês sabem a F', então para calcular a Fona tem que aplicar aquela definição que eu mostrei no exercício 330. Só que aí a função vai ser diferente, vocês devem chegar nesse negócio aqui. Depois da esperança e variância, eu ainda dou umas dicas de umas identidades que, se vocês conhecerem, facilita muito as contas. Só conhecendo elas para vocês conseguirem chegar nessas simplificações aqui, tá? Então, fica a dica aí das identidades. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, é uma coisa importante da gente conhecer. Muito bem. E aí, mais uma vez pedindo desculpas pela péssima numeração, a boa e velha distribuição normal ou gaussiana, em homenagem ao seu grande divulgador, o Carl Friedrich Gauss. Deixa eu descompartilhar aqui. Essa distribuição, pessoal, se a gente fosse escolher uma distribuição importante nesta vida, seria, sem sombra de dúvidas, a distribuição normal. Por que ela é tão importante? Bom, ela tem boas, ou melhor, excelentes propriedades matemáticas. Ela é boa mesmo, tá? E ela foi inventada não por carteiraço, tá? Mas ela foi, não inventada, foi assim, bem desenvolvida, bem testada, bem estressada, no sentido de levada ao limite, pelo grande príncipe da matemática, o grande Carl Friedrich Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss. Conhecido como o matemático dos matemáticos. O cara goza de um título importante. Ele é tido por muitos como o maior matemático já existente. Mas não é carteiraço, só estou dizendo que realmente esses caras se dedicaram muito a esse tipo de problema. Mas o que o Gauss percebeu? Por que essa distribuição tem esse nome esquisito, normal? O que quer dizer? O que seria uma anormal? Então, o Gauss, pessoal, como todo grande cientista, ele não tinha muita limitação de área do conhecimento. Então, o Gauss estudava biologia, estudava astronomia, estudava até corte e costura, ele estudava. O Gauss sabia tudo. Então, o Gauss percebeu, isso aqui, por gentileza, não levem tão a sério, isso aqui não é o desenho que o Gauss fez lá para as estrelas dele. É só um esboço de um histograma, eu lembrei o nome desse gráfico, é histograma, onde eu pego uma variável x, coloco em caixinhas, de acordo com alguma daquelas regras de alocação de caixinhas, o Sturge, Scott, Friedman, Cones, ou qualquer outra que eu decida. E ele percebeu um comportamento muito próximo a esse daqui, em várias situações cotidianas, né, das ciências, da natureza.
Que situação, que construção ele observou? Ele reparou que existia uma frequência muito alta de coisas ou pessoas em torno da média. E à medida que os valores de x se afastam da média, tanto para cima, vão ficando muito altos, quanto para baixo, muito baixos, a frequência de ocorrência dessa variável vai esmaecendo, assim, ela vai morrendo. E a esse comportamento ele chamou de comportamento normal, né? Porque ele entendia que muitas coisas na natureza poderiam seguir essa distribuição. Muito bem. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma curva teórica que tivesse esse comportamento. Eu vou aqui sobrepor, vou até fazer em vermelhinho para ficar bonito. Eu vou sobrepor assim, uma curva teórica, né? Para quem leu o Saint-Exupéry, é a cobra que engoliu o elefante, né? Eu vou fazer um esboço mais amigável aqui, sem o histograma. Então, vocês têm uma variável x que é contínua no eixo horizontal. Vocês têm uma curva em forma de sino, esse é o nome mesmo, tá? É Bell-shaped curve. Então, a curva em forma de sino. Essa curva ela é centrada na média, ou seja, a média divide exatamente ao meio esse cara aqui. Portanto, ela também é mediana e ela também é moda, porque na média também se atinge o máximo. Então, esse valor central ele é três coisas. Ele é média, ele é moda, ele é mediano. E a gente tem um suporte de x que vai de menos a mais infinito. Isso aqui, então, é a normal de média μ, porque ela está centrada neste valor μ, e de desvio padrão sigma que a gente não desenha. Seria a largura dessa distribuição. Ou ela, se esse desvio padrão for grande, ela é muito esparramada na reta, tem grande variabilidade. Vocês podem obter muitos possíveis valores de x. Se a variabilidade for pequena, vocês têm uma coisa mais enxuta em torno da média. Tudo bem? Perguntas até aqui? Alguma dúvida? Maravilha. Então, pessoal, a função matemática que descreve essa curva, ela é meio complicadinha, né? Então, eu vou escrever f de x dado μ sigma. Se vocês conhecerem a média e o desvio padrão dessa variável x que vocês estão modelando, vocês podem escrever essa curva do Gauss, curva em forma de sino, assim. 1 sobre raiz de 2π, vezes o sigma, que tem que ser conhecido, exponencial, onde aqui eu, de novo, retomo a constante de Napier, ou de Euler, que foi importante lá na distribuição de Poisson, só que aqui eu estou escrevendo de um jeito um pouco diferente. Quando eu digo exp de alguma coisa, é o e, aquele, elevado a essa coisa. Só que o expoente vai ser tão complicado, ou melhor, tão extenso, que eu botar tudo isso aqui num expoente, assim, tudo letrinha pequenininha, fica horrível de ler. Nada me impediria, mas o legal é deixar assim a coisa bem clara para ser lida. Então, essa aqui é a função que define uma normal, né, de qualquer média e qualquer desvio padrão. Vocês dão a média e o desvio padrão e a curva está plenamente definida. Muito bem. Mas qual o problema dessa função maravilhosa do Gauss, que eu disse que é cheio de propriedades massa e tal? O problema é o seguinte: se vocês quiserem saber a probabilidade de, em uma normal, vocês encontrarem um valor de x entre A e B, tanto faz quanto é que é o A e B, entre dois valores quaisquer. Pela definição que eu dei para vocês, como é que resolve isso? Isso aqui é a integral de A até B. Opa, Cassiano, diga. Não, só para confirmar ali, senhor. Então, tipo, vamos dizer que eu tivesse E elevado na 2x. Seria a mesma coisa que escrever exp entre chaves ali 2x? Sim. Tá, beleza. Tá? Esse aqui é só um jeito, assim, E na 2x é a mesma coisa que exp de 2x.
para tu não ter... Geralmente a gente usa esse exp quando tem um expoente, perdão, grandão, tipo esse daqui. E a gente quer ver tudo que está lá dentro do expoente. É só um jeito mais visual de fazer a coisa. Então eu estou dizendo para vocês que se vocês quiserem a probabilidade de encontrar um valor entre A e B nesta distribuição normal, pela definição que eu dei para vocês, eu tenho que fazer a integral de A até B desta função, 1 sobre raiz de 2π, sigma, exponencial. Eu estou escrevendo a função para vocês verem o pepino técnico que é fazer essa conta aqui. Esqueci um quadrado aqui. Então, tem um ao quadrado aqui que eu esqueci. dx, né? Não podemos esquecer a base do retângulo. Muito bem. Mas a questão toda é a seguinte: esse negócio aqui não tem primitiva. Não existe uma função cuja derivada devolva isso daqui. Isso aqui não é uma coisa assim que a gente está descobrindo agora. A gente sabe que exponencial de menos x² sobre 2, quando tem esse núcleo na função, a função não tem primitiva. Então não é fazer só aqueles polinômios que eu mostrei para você. Essa conta aqui não é analiticamente solucionável. Analiticamente significa que eu faço conta sem envolver números, só de forma analítica. Então, como é que se faz para resolver isso aqui? Se a função é tão maravilhosa e todo mundo precisa calcular a probabilidade desse negócio, como é que eu vou fazer uma conta tão difícil cada vez? Sem um computador, claro. É aí que entra a noção da normal padrão. A ideia dos caras foi assim: vamos tabular uma distribuição normal. Vamos cortar valores bem picadinhos do x, e para cada valor eu digo a área abaixo dele. E boto isso numa tabela. Resolve já uma boa parte do problema aí para a gente, né, ir atrás. Então, a normal padrão, pessoal, ela é a normal mais simples possível que vocês têm de escrever. Então, eu vou escrever a fórmula da normal padrão. Se vocês não se importam, eu vou botar a letra Z no lugar do X, Zzinho, né? Então, a gente diz assim: o Z, a variável aleatória Z, tem distribuição normal, ou seja, esse comportamento de muitas coisas perto do centro, poucas nos extremos, de média zero e desvio padrão 1. Por que ela é a mais simples possível nesse contexto? Vocês vão ver. Olhem a fórmula geral aqui. Como é que é a função se o sigma for 1 e se o mi, for 0? Ora, vai ser assim. Esse sigma aqui vai ser 1. Então fica só 1 sobre raiz de 2π. Esse sigma já caiu fora, porque ele é 1. Depois tem o exponencial de menos meio. X menos 0 é x. X sobre sigma, que quando o sigma vale 1, é x de novo. Então isso aqui vai ficar, e agora eu posso até escrever com um ezinho, menos z ao quadrado sobre 2. Porque agora eu estou modelando a variável z. Só para diferenciar a normal padrão do resto, né? Então essa aqui é a função normal mais simples possível que a gente tem que escrever. E ela continua sem primitivo. Ela continua sem primitivo. Então como é que se resolve essa treta? Ora, faça uma conta numérica. A gente tem que o quê? Botar números na mão, testar, e apesar da perda de precisão, é o que a gente consegue fazer. E os caras fizeram isso há muito tempo, acho que uns 200, não sei se chega a 200, mas tipo uns 200 anos atrás. E essas tabelas norteiam um monte de coisa até hoje. Vocês vão dizer assim: pô, mas estamos em 2021, Felipe. Pô, tabela? Come on, né? O que vamos fazer com tabela? Tabela vamos entender como um recurso didático, né? Porque se vocês não entenderem muito bem como faz o desenho, como consulta a tabela e como é que responde, não adianta vocês terem um mega computador na frente de vocês. Vocês têm que saber instruir o computador. Tá? Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês uma tabela de normal padrão. Ou seja, é uma tabela que limita algumas áreas que a gente vai estar interessado. Onde é que está essa tabela? felipezabala.com, materiais. Tá?
Só um comentário, eu fiz uma pequena modificação. A coisa do RPython Online eu tirei aqui do menu principal, botei para materiais. Né? Acho que até vou chamar materiais / ferramentas, talvez seja interessante. E no lugar da aplicação online eu coloquei o Voice aqui, que é o meu projeto de doutorado. Então, se quiserem dar uma lida depois, está bem bonitinho. Tanto a vinheta, que é um documento facilitado, né? Pega as principais funções do pacote e vai fazendo um trajeto. Quanto o PDF, que é uma coisa mais cara de apresentação. Acho que vocês vão simpatizar, deem uma olhadinha depois. Bom, mas eu estou querendo ver as tabelas, né? Não vamos dar de quem pega o celular para botar um despertador para o almoço e acaba lendo 30 mensagens do WhatsApp. Então, pessoal, olha só como é que foi escrito aqui essa função. A gente vai chamar, ao invés de efona de Z, a gente vai chamar de φ de Z. O φ é a efona da normal padrão, vamos chamar assim. Sempre que vocês virem, pessoal, a partir de hoje, um φ de um número ou de uma letra, esse φ maiúsculo aqui, vocês estão diante de uma função acumulada, ou seja, ela te devolve a área abaixo do Z em uma normal padrão. Se a gente olhar para a equação, dá para ver isso. Isso aqui é o quê? É a integral do menor valor possível admitido numa normal, que é menos infinito, até um valor de zzinho, que é o que eu vou querer terminar como equação. Então, aqui, 1 sobre raiz de 2π, foi o que eu falei para vocês, ena menos u quadrado sobre 2du. O autor aqui resolveu substituir para u e não para t, nem para z, e tudo certo. Só não pode ter a mesma variável de integração zzinho aqui. Muito bem. Então, sem mais delongas, se eu quiser saber, por exemplo, aliás, deixa eu fazer já um exercício com vocês, que aí vai ficando completinho. Depois eu mostro os gráficos e tudo mais. Não adianta a gente querer fazer aquelas coisas de computadores sem entender isso aqui. Então, eu vou fazer o exercício A, que pede assim, qual a probabilidade de eu encontrar um Z este com distribuição normal padrão, menor ou igual a menos 1,96. Como é que vocês resolveriam este item A aqui? Com as ferramentas que eu passei para vocês. Enquete. Eu começaria assim, pessoal, minha visão. Como eu estou falando de uma Z, que tem distribuição normal padrão, lá vou eu esboçar uma distribuição normal padrão. Não precisa ficar perfeito, tá, pessoal? É só para vocês terem a referência. Então, uma normal, cobra que engoliu o elefante, de média 0, opa, então ele está centrado em 0, e de dispersão 1, desvio padrão 1. Mas eu não desenho a dispersão, a não ser que eu vá sobrepor duas curvas de dispersões distintas. Mas não é o caso. E o suporte da normal vai de menos a mais infinito. E a gente apelida essa variável de normal 0,1 de Z. Então, vocês acabaram de ter o mais novo desenho carimbo de vocês. Sabem o que é um desenho carimbo? É quando, por exemplo, a criancinha assim, desenha a casa, ela pega e desenha aquela casinha, aquela que todo mundo conhece. Casinha, pá, né? Portinha, janela, caminhozinho, chaminé para os mais românticos, solzinho sorrindo. Isso aqui que eu acabei de fazer é um desenho carimbo. Todos nós aqui sabemos fazer melhor ou pior. Né? Eu não sou desenhista, minha avó é desenhista, pintora, professora, minha avó paterna. Faz quadros, mas eu não tenho essa habilidade. Então, tirando os desenhistas, pintores que nem minha avó, né, a gente tem que se virar com esse desenho carimbo. Eu brinco, pessoal, que esse aqui é o mais novo desenho carimbo de vocês. Lembrem desse desenho. Se vocês souberem fazer isso, vocês têm uma excelente referência. Que agora eu quero saber o seguinte, a área abaixo do menos 1,96. Então, onde é que anda o menos 1,96 nesse desenho carimbo, né? Mais novo desenho carimbo, essa referência? Ora, ele é negativo, ele tem que estar à esquerda do zero. Então, o número foi colocado no lugar certinho.
Segunda questão, eu quero a área acima ou abaixo desse menos 1,96? Olha, Z menor ou igual que menos 1,96, então eu quero qualquer coisa que seja inferior a menos 1,96. E o que eu estou dizendo para vocês é que aquela tabela, se vocês consultarem o valor de menos 1,96 na tabela, já vou mostrar como ela funciona. Então, não, aqui se eu escanear, eu vou tirar daqui, porque o meu scanner parou de escanear direito. Então, se eu buscar o menos 1,96 na tabela, veja como funciona. O inteiro e a primeira decimal na linha e a segunda decimal na coluna. Então, eu tenho que ir lá para a tabela, procurar o menos 1,96 na borda, que é o Z, para daí encontrar a área abaixo desse cara. Então, explicando um pouquinho sobre a tabela. Tá? Ela tem duas metades. Essa tabela quem construiu fui eu, tá? Só para informação. Do lado esquerdo da tabela, vocês têm valores de Z negativos, ou seja, esses caras estão abaixo da média que é zero. Já na direita, os valores de Z são positivos, ou seja, estão à direita do zero. E o número dentro dessa tabela é a probabilidade de eu estar abaixo daquele Z de referência que eu estou consultando. Então, se eu buscar na tabela a linha menos 1,9 na coluna 6, vamos fazer esse exercício. Então, menos 1,9, não sei se dá para enxergar, deixa eu dar um zoom mais bagual. Agora sim. Então, o menos 1,9 na coluna 6. Todo mundo está enxergando? Linha menos 1,9, coluna 6. É um jeito de consultar o valor Z menos 1,96. Obrigado, Márcio, pelo retorno. Então, o valor associado ao menos 1,96 é o bom e velho 0,0250. Eu digo bom e velho porque é mesmo. Esse aqui é um valor daqueles que a gente acaba decorando, de tanto que aparece. 2,5% é tri importante. Então, 0,0250 é o quê? É a área abaixo do menos 1,96. É aquela área que eu achurei, que eu pintei. Que é exatamente o que eu quero saber. Então, acabou. Se eu perguntar para vocês a área abaixo de um certo ponto na normal padrão, é só ir lá na tabela e consultar esse ponto. E o problema está resolvido. Enfim. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? E agora... Oi. Só para confirmar, aquele sigma, ele dá o tamanho na média ali, tipo, a altura? Sim. Assim, lembra que a área sempre tem que integrar 1. Então, a área não pode variar. A área tem que valer 1. Então, se a tua variabilidade é muito grande, deixa eu só mostrar de novo no desenho aqui. Se a tua variabilidade for muito grande, tu tem um desenho muito variável, muito esparramado. A tua normal é esparramada na reta. Mas quando tu esparrama ela na reta, quando tu estica ela, assim, mentalmente, tu vai ter que diminuir a altura dela, porque a área nunca pode mudar de 1, nem ser maior nem menor, tem que ser sempre exatamente igual. Mas tu tem uma normal muito magrinha, com pouca variabilidade em torno da média, ela vai ser alta, que ela tem que caber uma área de uma unidade ali dentro dela. Tudo bem? Então, esse foi o primeiríssimo exercício. Entenderam como é que consulta um valor na tabela, pessoal? Fez sentido essa minha explicação? Estão me avisando aí se as pessoas não entenderam. Eu vou fazer um pouco fora de ordem. Eu vou fazer o item C e depois o item B. O item C pergunta, numa variável Z, que é aquela letrinha específica para normal padrão, espera aqui. Qual é a probabilidade de vocês encontrarem um Z maior do que 1,64? Essa é a pergunta da questão. Como é que a gente começa?
sendo diligente. Pô, diligente é o antônimo de preguiçoso. Então, eu estou dizendo assim, ó, sejam diligentes, façam o desenho carinho, sem preguiça. Só fazer. Ó. É um desenho bem fácil de esboçar. Opa, quer dizer, vocês têm uma referência que ajuda muito vocês na hora de fazer as contas. Então, primeira coisa depois do desenho carinho. 1,64. Ele está à esquerda ou à direita do zero? Claro que é à direita, porque esse cara é positivo. E eu quero saber a área acima ou abaixo desse valor. Percebam que são duas coisas. Onde está o valor e se eu quero saber a área acima ou abaixo dele. Eu posso ter qualquer combinação, sem nenhuma restrição. Então eu quero saber a área acima desse cara, porque é o Z maior do que 1,64. Aí, lá vou eu para a tabela, que é a única coisa que a gente conhece, e vou consultar 1,64. Então, lá vamos nós para a tabela. Então, agora nós vamos para a parte da direita, quando a borda, o valor de Z é positivo, e eu vou consultar, então, o 1,64. Espera aqui. Então, eu tenho que olhar na linha 1,6 na coluna 4. E esse cara me devolve 0,9495. 95. E o que é esse 0,9495? Como é que eu aponto ele no desenho? Que elemento que ele é? Enquete. Desculpa, Márcio, agora que eu vi tua... Sim, é 9495. Mas onde é que eu aponto ele no desenho? Todo mundo concorda que ele é a área abaixo do 1,64? Essa área branca aqui? Porque é isso que a tabela faz, pessoal. Ela dá a área abaixo de pontos Z que eu consulte. Mas eu quero saber a área acima, quero saber a área pintada. Como é que eu posso solucionar isso? Ora, a boa e velha propriedade do complementar. Deixa eu só ver se eu mostro. Menos a probabilidade do Z ser menor do que 1,64. Ou, se quiserem escrever de forma mais compacta, 1 menos o φ de 1,64. Φ, de novo, é a área abaixo do 1,64. É acumulada na normal padrão. E a área abaixo de 1,64 é exatamente o 0,9495. E aí acabou. Então eu vejo a distância desses caras até 9, do último significativo até 10. Então isso aqui vai dar 0 ponto. De 9 para 9, 0. De 4 para 9, 5. De 9 para 9, 0. De 5 para 10, 5. E voilá. Temos a probabilidade ou área acima do 1,64. Esse cara aqui é agora a área de cima. E está respondido o problema. Tudo bem com isso? Professor, mas por que não precisou fazer isso na... Porque o que eu estou perguntando no item A? A área acima ou abaixo do menos 1,96? Qual o desenho? A... Área abaixo. Sim. É menor que. Então, basta eu consultar o menos 1,96 na tabela, porque é isso que ela fornece. Áreas abaixo de pontos. Tanto é que, se vocês prestarem atenção nesse desenho, que não está uma maravilha, tem que melhorar isso também. Mas eu acho que vocês conseguem enxergar um zero aqui no meio. Esse cara aqui é um Zzinho, tá? E ele é uma referência. Vocês estão percebendo que a área abaixo do Zzinho, ela é marrom, ela é cinzinha, e a da direita ela é tipo branquinha. Esse desenho está dando a dica de que, se vocês consultarem qualquer valor de Zzinho da borda, o número que aparece lá dentro é a área abaixo desse Zzinho. É a distribuição acumulada. É isso que a gente está fazendo todo o tempo. Tudo bem? E no item A ele já me perguntou direto a probabilidade de ser menor que tanto. Eu só consultei o número na tabela e corri para o abraço, né, para usar a terminologia do futebol. Tudo bem com a ideia? Beleza. Então, o item B, eu estou fazendo fora de ordem de propósito. Eu quero
a probabilidade do Z estar entre menos 1 e 1. É isso que diz o item B de bola. Como é que eu faço para encontrar uma área entre dois valores? Ora, a gente já resolveu isso. Aqui. Quando a gente teve uma área entre dois valores, nós fizemos a efona do da frente menos a efona do de trás, ou a efona do maior menos a efona do menor. Por causa desse motivo geométrico que eu já expliquei para vocês no início da aula. Vocês pegam toda a área abaixo do maior, que é a preta e vermelha, e descontam a vermelha e ficam só com a área entre. Tá? Convençam-se de que essa ideia funciona. Então aqui não é diferente. Eu vou fazer a efona de 1 menos a efona de menos 1. Mas na normal padrão, a efona tem um símbolo especial. Opa, é a efona de 1 positivo menos a efona de menos 1. O que eu faço então? Lá vou eu para a tabela, procurar 1.0 na coluna 0, para ver a área abaixo do 1, e procurar o menos 1.0 na coluna 0, ou seja, eu vou ver a área abaixo do menos 1. Se eu descontar a menor da maior, eu tenho o intervalo. Tudo bem com a ideia? Então, pessoal, lá vamos nós para a tabela, consultar 1.0 na coluna 0, e aqui vocês devem ter reparado que o exercício pediu a área entre menos 1 e 1. E eu fui lá na maior cara dura e botei 1.00 e menos 1.00. Por que eu fiz isso? Isso facilita a leitura da tabela, né? 1.0 na coluna 0 é o que ele vai me mostrar. 1.0 na coluna 0, que seria um 1 redondo. Então isso aqui dá 0,8413. Já do menos 1, que tem que estar na parte esquerda, porque os números negativos estão na esquerda, o menos 1,64, nossa senhora, comprida essa tabela, vale quanto? 0, 1, 2, 3, 4, 5... Opa. Eu perdi. Menos 1, aqui. Não, esse é menos 100, perdão. Então, o 1.00 vai ser o 0,1587. Para a gente completar a nossa tabelinha. Então, acabou. Temos a área grande, temos a área pequena. A área entre é nada mais do que a área grande, 0,8413 menos 0,1587. Pelos mesmíssimos motivos geométricos do exercício anterior. Eu vou aproveitar que está de pé na conta. Então, 3 com 7 não dá, pega emprestado, vai dar 6. 1 vira 0, pede emprestado 10, 8 sobra 2, o 4 vira 3, pede emprestado 13, 5, 8, e esse 8 vira 7, 7 menos 1, 6, 0,6626. Deve ser essa probabilidade. 68, perdão, 16. 13, é isso aí, 68, 26. De novo, se eu fosse ser ultra rigoroso, eu teria que tocar um aproximadamente aqui. Porque esse número não é exatíssimo, né? Ele é um número aproximado. Tudo bem até aqui? Última informação da aula de hoje. Beleza, filho. Entendi como é que consulta valores na normal. Aliás, deixa eu só fazer um resumo aqui. Se eu tiver a probabilidade do Z ser menor do que um Zzinho, também conhecido como Φ de Zzinho, ou Zezinho para os íntimos, o que eu faço nessa situação? Consulto a tabela. O Zzinho na tabela e está resolvido. Que foi o item A que eu fiz com vocês. Segundo tipo de problema, probabilidade do Z ser maior do que um valor Zzinho. Pela propriedade do complementar, é 1 menos a área abaixo. E esse φ de Z tu encontra na tabela, fim de história, está resolvido. Por fim, terceiro e último jeito de se pedir probabilidades é a probabilidade entre dois valores, digamos Z1 e Z2.
Eles não precisam ser simétricos, tá, pessoal? Aqui eu fiz simétrico, mas não precisava ser. É simplesmente o φ de Z2, a área abaixo do maior, menos o φ de Z1, a área abaixo do menor. E aqui está resumido todos os 3 jeitos de eu pedir probabilidades de uma distribuição normal. Só estou, então, resumindo o raciocínio que a gente acabou de fazer nesses itens anteriores. Tudo bem até aqui, pessoal? Já estamos quase no final da aula, fiquem tranquilos que estamos todos cansados, pelo menos eu estou esgotadíssimo. Então, última coisa, normalização ou padronização também. Essa operação, pessoal, ela é super simples, mas ela é muito poderosa. Tá? Então, vamos supor o seguinte problema. Vocês estão precisando resolver um problema de uma normal de média 10, desvio padrão 2. Sei lá, pode ser uma variável tipo temperaturas num experimento químico que vocês estão realizando. Então, a distribuição dessas temperaturas é normal. A média é de 10 graus Celsius, então ela está centrada no 10. Teoricamente, não tem um limitante superior nem inferior. Claro que ninguém vai esperar infinito de temperatura, mas teoricamente essa é a referência. E de variabilidade 2, ela está esparramada 2, né? Seja lá o que signifique. Vamos supor que eu precise calcular a área entre 8 e 12. Preciso fazer essa conta, porque o meu material lá entre 8 e 12 graus acontece uma coisa, abaixo de 8 explode, acima de 12 explode. Então não pode sair dessa faixa. Por exemplo, como é que eu faço para calcular essa probabilidade do x estar entre 8 e 12? Então aqui vem a informação importante. Todas as normais do mundo, pessoal, funcionam do mesmo jeito. Que mesmo jeito? Quantos desvios padrão eu estou acima ou abaixo da média? Se eu souber isso, que são os parâmetros da normal, o problema está respondido. Então, como é que eu faço, já que eu não tenho uma tabela de média 2, tabela de média 10, perdão, e desvio padrão 2? Eu transporto o meu problema original para uma normal padrão, que essa sim a gente tem tabelada. Então, aqui eu estou usando uma estratégia que é assim. Eu estou fazendo o desenho bem embaixo um do outro. Deixa eu botar mais para cima. Desenho bem embaixo um do outro. Só que o de cima é uma distribuição normal X, de média 10, desvio padrão 2, e a de baixo é uma normal padrão. O que eu fiz? Eu só alinhei as médias e tentei fazer a mesma variabilidade. Então, a lógica é a seguinte. Se eu descobrir quem são os correspondentes probabilísticos de 8 e de 12 na normal padrão, está resolvido. Eu caio numa dessas 3 opções e resolvi o problema. Tudo bem com a ideia? Então, a pergunta é, são 2 na verdade. A quantas unidades o 12 está acima do 10? Enquete. Quantas unidades o 12 está acima do 10? 2, diz o Márcio. Sim, Márcio, é isso aí, 2. Pergunta 2. A quantos desvios padrão o 12 está acima do 10? Enquete. Todo mundo concorda que nessa distribuição original, o desvio padrão mede 2. Então, para cada 2 unidades que eu andar, eu andei um desvio padrão. Então, eu estou a um desvio padrão acima da média com esse 12 e a um desvio padrão abaixo da média para aquele 8. Os dois têm 2 unidades para lá ou para cá. Então, se eu pegar essa distância de 2 unidades e dividir pelo desvio padrão, eu tenho
que esse limitante superior é o bom e velho 1 ou 1.00. Se eu fizer a mesma coisa, 8 menos a média sobre 2, eu vou ter menos 1.00. E o problema acabou aqui. Nós, inclusive, resolvemos isso lá no item B. Então, se a área entre mais ou menos 1 é 0,6826, que inclusive é uma área famosinha, a área entre 8 e 12 numa normal 10,2 é a mesma área, pessoal. É a mesma área. Então, bom, isso aqui vai ser, então, o φ de 1 menos o φ de menos 1. Isso aqui vocês já sabem que é 0,6826. 26. Mas e qual é a conta da padronização, finalmente? Ora, a variável z, que vocês precisam conhecer, tipo o númerozinho que está aqui embaixo, vai ser dado pela variável que vocês estão tendo como referência, 12, menos a média mi, que vale 10, da distribuição original, deixa eu voltar aqui, dividido por sigma, que é o desvio padrão também da distribuição original. A isso chamamos padronização ou normalização. Qual é a vantagem de fazer isso? Você pega qualquer variável numérica, pode ter qualquer média, qualquer desvio padrão, e a média fica 0 e o desvio padrão fica 1, se vocês fizerem isso daqui. Poderoso. Então, e alguns métodos mais avançados só vão operar se vocês fizerem a padronização dos dados de vocês. Pega a coluna, tira a média dessa coluna, desconta cada valor da média e divide pelo desvio padrão da coluna. Isso é uma coeficiente de variação. Muito bem. E só para lembrar que eu posso isolar o x também, ele pode ser escrito como mi mais z sigma. Então, a padronização ou despadronização é isso aqui. Com essa primeira fórmula, vocês saem da equação de x e vêm para a equação de z. Porque vocês têm x, tem mi, tem z, tem sigma, perdão, vocês fazem a continha e chegam em z. E essa segunda é uma função para ir ao contrário. Essa vocês saem da z, porque vocês têm z, sigma e mi, e aí vocês migram de volta para a distribuição de sigma. Então é isso. Então, como tema de casa, o que eu vou deixar para vocês fazerem? Vou fazer o seguinte. Tema de casa. Não são muitas coisas. Tema 1. Tentar fazer os itens D, E e F. Né? Então, deixa eu botar aqui um tema. Então, é 3,17, o exercício, claro. Os itens D, E e F. Esse é um tema. Depois, bom, se quiserem fazer o exercício 3,16, não seria mal. Exercício mais de conceito do que qualquer outra coisa. Né? Vocês estão aplicando um conceito e chegando num valor que serve para alguma coisa. Então, o exercício é muito válido. Então, acho que é isso. O que eu tinha que contar para vocês hoje é isso. Tem listas de exercícios de normal. Quem quiser ver lá no final do capítulo 3, tá, depois eu vejo isso. Se vocês fizerem isso que eu pedi, pessoal, vocês têm vários dias, né? Que é simplesmente reler o material, tentar fazer os exercícios e exemplos. Né? Com enfoque desses exercícios aqui, o 317 DEF, que eu não fiz, como é que começa? Faz o desenho. E vai montando as informações, tenho certeza que vocês vão chegar no resultado. E o 316, só para dar aquela aquecida nos fundamentos. E é isso. Perguntas, dúvidas? Ô, senhor, tem como só colocar aquele finalzinho lá que tu escreveu na folha? Tá, eu só queria tirar um print aqui rapidinho. Claro. Deixa eu focar melhor aqui. Tirar esse fio. E não esqueçam que depois eu vou botar o PDF. Mas o print é bom, porque até eu botar o PDF, eu estou aqui com uma fila de coisas para escanear.
Só A aula pra... que termina à tarde, eu confesso que eu termino a aula, escovo os dentes e vou dormir. Pô, tô virado de um velho, né? Cara, 10h30 da noite, 11 horas, tá indo dormir. Mas eu não aguento muito mais do que isso. Estou levantando 5, 6 da manhã, não passo muito das 11 horas. Não aguento mesmo. Então é isso, pessoal. Mais alguma questão, alguma dúvida? Aquele ali embaixo do X, menos aquele Uzinho ali no Z, é o quê? Sigma. Ah, tá. É o desvio padrão. Isso aqui é um sigma. X menos μ sobre sigma. No R, vocês têm a função scale, só para informação. A scale, é a função que faz isso automaticamente para a gente. O Márcio pergunta se eu tenho as tabelas no formato original. Como imagem PDF, achei um pouquinho chato de consultar. Alguma dica para fazer ela? Boa pergunta, Márcio. Eu fiz uma vez no Excel essa tabela. E aí converti num PDF, mas ela é localizável. Se não me engano, aquela tabela vocês acham o número. Tá? Mas, assim, a distribuição normal tem a função, acho que é distnorm. Né? Acho que distnorm P, de P de padrão. E aí tu consegue montar as probabilidades com base nos valores de Z. Aliás, é um bom exercício para fazer. Construir uma tabela de normal no Excel, tipo aquela que eu fiz, só para vocês pegarem a manha. Tá? Mas aí a gente faz juntos aqui. Se eu achar o arquivo de Excel, eu mando para vocês. Eu não me lembro onde é que está, não sei nem se eu guardei. Se não guardei, bobeira minha, né? Mas a pergunta é boa. Tá bom. Então é isso, pessoal. Mais alguma questão, alguma dúvida? Então, desejo uma boa noite a todos. Espero que fique tudo bem e consigam fazer os exercícios. E fico à disposição junto com os monitores. Não esqueçam das monitorias, que, aliás, deve começar a vir agora presencial para vocês darem um pulo no campus e tudo mais. Certo? Então é isso. Muito obrigado, agradeço então mais uma vez e fico à disposição. Grande abraço a todos, bom fim de semana. Até mais. Professor, tchau, tchau.